Mas foi no deserto, na pandemia, no deserto que a humanidade passou, que mais nós construímos nessa cidade. A maior construção da sua história, ela veio em tempos de deserto. Ela veio em tempos de crise. Nós fizemos o maior aterro da América Latina em plena pandemia. Porque deserto não é tempo de morte, deserto é tempo de construção. É tempo de alongar as suas fronteiras. É tempo de você preparar a sua grande vitória. Em tempo de pandemia, nós abaixamos os impostos da inovação, recebemos empresas do Brasil e do mundo para cá. Construímos o Centro de Inteligência Emocional, a Casa da Família. Vocês precisam conhecer esse lugar. Vocês precisam entender o que esse lugar faz. Começamos a sua construção em tempos de deserto. As maiores vitórias que eu tive na minha vida, elas vieram depois de um tempo de amadurecimento no deserto. As maiores conquistas, elas vieram um tempo antes, para que eu pudesse me preparar, para que eu pudesse sair da zona de conforto. E saindo da zona de conforto, você começa a construir no deserto. Porque o deserto vai ser sempre um lugar de construção na tua vida. Porque assim Deus prometeu. No deserto nascerão açudes. Não importa o que você esteja passando. Não importa a crise que você está passando. Não importa o que você perdeu. Deus não é homem nem filho do homem para voltar atrás do que Ele te prometeu. Você só não pode ficar parado. Você tem que avançar. No deserto é tempo somente para baixar a cabeça para orar. Não importa o tamanho do gigante que venha, porque proporcional é a promoção que vai ser feita na sua vida. Mas também deserto não é tempo de murmuração. Deserto não é tempo de reclamação. Em Provérbio diz o seguinte: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios a si mesmo se arruína. Geralmente quando nós estamos passando por tempos difíceis, não é raro que nós estejamos com a alma ferida, com as emoções alteradas, e não é difícil sair da nossa boca o que não deve sair. E essa palavra, esse provérbio diz algo muito poderoso, que não é o coronavírus, não é o teu inimigo, não é o diabo, não é as circunstâncias, mas é a tua boca que te arruína. É o que sai da sua boca, o que te destrói. Deus cumpre as promessas na sua vida, mas Ele só cumpre as promessas na sua vida mediante o cumprimento de princípios. Porque Deus é amor, Deus é generosidade, mas Deus é justiça. Nenhuma promessa na sua vida ela pode ser cumprida se você não cumprir princípios. Vocês estão perdendo o poder da palavra, o poder da profecia, porque misturam bênção e maldição. As pessoas estão perdendo a arma mais poderosa que existe na face da terra, porque não se dão conta do que a palavra de Deus, ela sempre foi e sempre será a verdade absoluta. O mais valorizado do país, mais desejado. Por que tem tantos índices positivos? Não é pela areia que está ali, não é pelas obras, não é pela roda gigante, não é pelos seus prédios lindos e maravilhosos, não é por ter um mercado imobiliário aquecido, mas ela está onde está, porque em tempos de deserto, essa cidade foi sombra na vida de outras cidades. Fomos a primeira cidade a abrir um hospital para tratar somente do coronavírus e atender todos os municípios gratuitamente. Fomos sombra quando expandimos o nosso programa de combate ao suicídio, chamado Abraço, em mais de 5 vezes, porque o isolamento ele trouxe também sequelas emocionais. Há
Atendemos pessoas em municípios do entorno inteiro do programa de combate à depressão, de combate ao suicídio, porque nós fomos sombra na vida dos outros municípios. Quando nós fomos sombra na vida dos municípios, mesmo não vendo os nossos frutos, a nossa cidade começou a frutificar. Foi a última cidade a entrar na crise e foi a primeira a sair. A partir de hoje você vai gerar vida em abundância. A partir de hoje você vai entrar na sua casa e você vai lá declarar um crescimento extraordinário. Você vai entrar no seu trabalho e não importa quem está de mau humor, o seu patrão é bom ou é ruim, importa que você é responsável pelo lugar onde você vive. E você vai mudar a sua família, você vai mudar o seu trabalho, você vai mudar o seu bairro, você vai mudar a sua cidade. E você vai entrar nessa nação num novo tempo, estabelecendo o evangelho e o governo de Jesus Cristo, aquele que governa todas as coisas, e que você é sim confiado dele para estabelecer esse tempo. Eu vou cantar um louvor junto com vocês, e você vai fechar os olhos e você vai sentir o Espírito de Deus entrando no seu coração. Nesse momento, o Espírito Santo que está aqui porque você aqui está, e Ele está aqui porque Ele veio falar com você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que está aqui. Cante. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Que o Espírito de Deus invada seu coração, vá até a sua casa, que vá até o seu ministério, que vá até o seu trabalho, que entre no seu chamado e que estabeleça um novo começo, que estabeleça um governo e o governo dos céus, que estabeleça um governo de paz, de conquista, um governo de vitória, um governo de crescimento, um governo de ascensão, um governo onde você vai ser o que Deus prometeu que você é. E você é vencedor, porque Ele é na sua vida. Bata uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente.